Olá, tudo bem? Então, mais um momento aqui para você, mais um momento para a gente tratar sobre o quê? Sobre a criatividade. É com você, moçada. Vamos lá. Madinha, tudo bem? Tudo ótimo. Olha só, hoje a gente vai trabalhar o quê, Amadinha? Linguagem literária. Linguagem literária. Que foi, Pura? O que tá acontecendo? Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. E aí, amada? Mamãezinha quando dorme põe a mão no coração. Ai, que lindo, gente. Olha só, que maravilha. Tudo a ver com a nossa, o quê? Ó, com o nosso tema da aula, que é a linguagem literária. Gente, eu acho que eu errei, né? Errei, mas tudo bem, é só para trazer para você um momento que nós vamos trabalhar com a questão poética, poesia, né? E vai mexer com os sentimentos. Poesia, plurissignificados, sentimentos, subjetividade, tá bom? Vamos lá então, fica de olho porque já começou! Linguagem literária. Olha que legal. Trouxemos de início esse texto imagético para você fazer aí, né, essa leitura e já embarcar nessa viagem literária, ok? Nós temos aí a nossa habilidade, que é propor aí, testar soluções éticas, estéticas, criativas e inovadoras para problemas reais, utilizando as diversas linguagens, imagens, né, imagem estática ou em movimento, linguagens corporais e movimentos. E também em um ou mais campos de atuação social, combatendo a estereotipia, o lugar comum e o clichê, certo? Bem, sempre vamos indagar, né? O que é literatura? Que é, com certeza, o que você já perguntou. Ah, mas nós vamos responder para você agora. Literatura é toda manifestação de linguagem que tem como uma das finalidades a expressão estética. Tá vendo só? Toda manifestação de linguagem. Só que essa manifestação de linguagem, ela tem aí um fim. O seu fim é expressada por uma estética, né? E aí essa estética é que nós vamos estar apresentando para você com calma, passo a passo, certo? Para você, ao final, chegar na mão na massa, prontinho para preparar e você passar por essa experiência tranquilo, tá certo? Bem, primeiro falando de estética, nós vamos entender que há uma linguagem literária que permeia toda essa questão dessa manifestação aí dessa linguagem. E a linguagem literária, ela pode ser encontrada na prosa, também em narrativas. Essas narrativas podem ser aí histórias de ficção, né? Pode também ser encontrada em crônica, no conto, na novela, no romance, em versos, né? No caso aí dos poemas, tá certo? Muito bem, então linguagem literária tem que estar vinculado a esses gêneros, versos, romance, novela, crônica, prosa, narrativa de ficção, ok? E também essa linguagem literária, ela apresenta características como variabilidade, também a complexidade e a mais importante, que é a conotação, que vem a chegar à multiplicação, à multissignificação, quase que não sai, a liberdade de criação, certo? Então, para você aí, estudante da NASA, a literatura é a expressão da sociedade com a palavra, é a expressão do homem, tá? Não sou eu que estou dizendo, e sim Luiz Gabriel Ambrose, Visconde de Bernaldi. Beleza, depois de passarmos aí pelo conceito, entender qual o objetivo, qual é a característica, vamos aqui caminhar para ver o uso, né, dessa linguagem literária
a construção dessa linguagem literária, certo? Primeiro caso é entender que quando nos comunicamos, tá? Seja aí de uma maneira escrita, seja de uma forma escrita ou de forma oral, nós aí utilizamos as palavras, certo? E essas palavras são utilizadas em diferentes sentidos. Por quê? Porque podem ser num sentido denotativo, e aí eu quero falar com você e presta atenção aqui para mim direitinho. Esse sentido denotativo, aí eu vou dizer de dicionário. Ficou bom? Quando a gente está conversando, né, fazendo uso das palavras, e aí você diz, ó, a casa é amarela, é lá que eu vou morar. A casa é casa mesmo, né, a residência, o meu teto. Agora eu digo assim, a minha casa está cinza. O que seria essa casa? É o termo, é a palavra casa, que já foi utilizada para fazer essa comunicação, mas em outro sentido. Não no sentido que está no dicionário, que lá vem explicando o que quer dizer casa. Casa é moradia. Só que eu usei casa nesse verso, já dei aí a dica, para dizer que a minha casa está cinza. É uma cor morta, né? Uma cor não legal. Então, que este corpo não está bem, não está alegre. É multiplicidade de ideias. O plurissignificado da palavra casa está cinza, tá certo? Então, o sentido denotativo do dicionário é aquele real, o sentido real, e o conotativo, esse segundo sentido aí utilizado na palavra para essa questão literária, né? Para a linguagem literária. O sentido conotativo é o sentido figurado que eu utilizei na palavra casa para expressar e dizer, né? Digamos que esse eu lírico não está bem, que está triste. Minha casa está cinza, correto? Então vamos lá, de olho agora, registrando aí para você. Então, quando nós estamos no processo de comunicação, usando a forma escrita ou oral, podemos utilizar as palavras em diferentes sentidos. Pode ser no sentido denotativo ou conotativo. Atenção agora aos exemplos aí com esses gêneros. Você fala português? Então aqui está um exemplo da linguagem denotativa. E esses dois exemplos aqui é da linguagem conotativa. Cada um vai interpretar da sua maneira, vai ter uma interpretação diferente. Temos aqui, né, mais exemplos para vocês, para ficar gravado na mente e no coração sobre denotação e conotação. Simbora! Ó, eu adoro doce de goiaba que minha mãe faz. Presta atenção na palavra doce aqui, ó. As doces palavras da carta animaram o meu dia. Uhul! Então aqui dois exemplos, né, práticos aqui, ó. Então na primeira tá doce, doce no sentido denotativo. E na segunda fez o uso da linguagem figurada, né? Então aqui para você, né, o verbete do dicionário, o significado da palavra doce. Qual das duas expressões você vai utilizar na linguagem literária? É claro, né, que é A 1 ou a 2? O nosso aluno da NASA, o estudante, os nossos, né, amadinhos, né? Claro que vai ficar com a segunda opção. Valeu, tá certo! Bom, falamos da linguagem, como é essa construção da linguagem, beleza. Agora vamos falar do texto, atenção. Esse texto literário, né, ele tem uma dimensão estética, certo? Tá, professora, mas como assim? Esse texto, ele tem plurissignificação. Aí ele vai ter um sentido intenso, vai ser dinâmico, certo? Vai possibilitar a criação de novas relações de sentido, com o predomínio da função poética da linguagem.
eu quero que você aí tome nota, texto literário, estética plurissignificativa, que é plurissignificação, e nova relação e função poética da linguagem. Essas 4 palavrinhas aí para você. Tá, vamos ver esse conceito agora neste exemplo no poema O Bicho, de Manuel Bandeira, certo? Antes da gente fazer aí a nossa declamação, vamos analisar o texto imagético? Bem, ao fazer análise do texto imagético, você deve levar em consideração num todo O cenário. onde é o espaço, tenta localizar o tempo, tenta interpretar o lugar exato onde é isso. É real, pode acontecer, acontece, tem na sua cidade. Você passou em algum lugar que já viu isso? E qual é a leitura que você faz a partir desse texto imagético? Beleza. E assim, Manuel Bandeira traz, né, este poema reflexivo, O Bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, Não era um gato. não era um rato. Oh, o bicho, meu Deus, era um homem. Então, vejam que esse sentido plurissignificativo que nos dá aí essa questão de novas relações de sentido, né? Por meio da construção poética da linguagem, é que nos permitem, né, ter essa múltipla interpretação. Porque aqui a palavra bicho, né? Veja que ao final da poesia ele explica, não é um gato, não é um rato. Quem é esse bicho? O homem. E aí o texto imagético traz para você, para que você tenha condições de depois observar um fato social, e aí estamos colocando um fato social que realmente acontece, né? Que é a questão do prejuízo, ou seja, você gasta demais, você joga demais e outro tem menos, a destruição. Alguém indo lá catar um lixo, um resto de comida para se alimentar. O desperdício incontrolável da sociedade. Então aqui a gente pode também criar outra forma de produzir né, essa questão social. Olha aí, outro gênero com a mesma poesia, com o tema O Bicho, de Manuel Bandeira. Agora história em quadrinhos. Viu só? E aí você gostou, hein? Tá certo. E você pode criar uma charge com o mesmo tema. Olha aqui, outro exemplo para você. Claro, né? Uma imagem, ou seja, uma pintura. O tema aí é... O amor é fogo que arde sem se ver. E percebam que o verso, ele conversa com a produção artística, né? Ali tem um coração, e esse coração de fogo, que tem a chama que esquenta. Ai, meu Deus, já tá quente. Vamos lá. O amor é fogo que arde sem se ver. Você pode acompanhar aí também. Vamos lá, vamos junto, que é já para você entrar aí nesse mundo da literatura, né? Dos textos poéticos. Vamos lá. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que querer bem. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha sem se perder. É um querer que está preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com que nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrária a si é mesmo o amor?
mais outra poesia aqui, né? A Rosa de Hiroshima. Do que se trata, né, essa imagem que rodou, que cobriu o mundo, né, sobre essa imagem? Vamos lá, Rosa de Hiroshima. Pensem nas crianças mudas, telepáticas. Pensem nas meninas cegas, inexatas. Pensem nas mulheres rotas, alteradas. Pensem nas feridas como rosas cátidas. Mas, não se esqueçam da rosa de Hiroshima. A rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida. A rosa com cirrose, a antirrosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosas, sem nada. Então aqui estão fazendo a referência da questão da bomba lançada sobre Nagasaki. Era muito mais potente que a rosa em Hiroshima. No entanto, a condição geográfica da cidade, a qual possui muitos morros, fez com que determinadas áreas ficassem protegidas. Assim, apesar da grande destruição causada pela bomba, o número de vítimas foi menor, cerca de 40 mil mortes imediatas. Então, esse texto está fazendo a linguagem o quê? Denotativa e a poesia, a linguagem conotativa. E para você essa cartela, tudo muito bem resumido, certo? Temos aí como centro a linguagem literária e ela pode acontecer. Por quê? Primeiro você pode utilizar o sentido conotativo, você pode usar as figuras de linguagem, pode ter aí a plurissignificação e o impacto da criatividade e, acima de tudo, liberdade, certo? Importa o que se diz, principalmente como se diz. E aí vamos deixar para você agora, mão na massa, que aí é com você, hein? Atenção às orientações. Você vai produzir um poema. Primeiro passo, assista o vídeo da aula sobre linguagem literária, né? Para rever direitinho as características, como é que você vai construir esse texto. Segundo passo, você vai escolher um tema, tá? Um tema que aborda um aspecto social na sua comunidade, ok? E aí, para depois você produzir o poema. Qual é a sugestão? Que você produza seu poema com base nos exemplos na poesia O Bicho, de Manuel Bandeira. E também na tirinha, ou seja, você escolhe aí, é uma sugestão. Se você for fazer uma temática utilizando a história em quadrinhos, professora, eu não sei desenhar. Olha, lembre-se que é o momento. Você pode usar da criatividade, colagem, desenhos, pinturas em tela, entre outros, tá? Para você produzir aí a sua poesia. E o terceiro passo, você vai socializar a sua produção literária. Você pode divulgar na rede social, Facebook, da escola, da CREA, da SEDUC. Enfim, você tem que divulgar a sua arte, fazer a exposição na escola. E aqui os recursos que você vai utilizar, certo? Seja aí caprichoso, porque eu sei que você tem criatividade. Na criatividade, 1, 2, 3, vamos lá! Nas entrelinhas da criatividade. Nas entrelinhas da criatividade. E eu já ia pro rap. Nas entrelinhas. Beleza, é isso aí. Eu espero que você realmente abra seu coração e deixe essa criatividade aflorar. Eu sei que vai sair muitos trabalhos bons, certo? E vamos estar aqui aguardando todos eles. Divulgou na rede social? Marca a gente, me marca. Tá certo? Vamos lá, então. Então, Ladinho, obrigada pela companhia de vocês e até lá. Bom trabalho aí, valeu!